Fala um pouquinho sobre esse... E não sou eu que falo, eu aí uso até as palavras do Severiano Porto, que fez o projeto em 60 do Vivaldão. O Vivaldão é um estádio histórico, né? Um estádio que... É Manaus, né? Manaus, e que funcionou até hoje muito bem, o estádio ainda está em ótimas condições. Querem demolir. Então, o que significa de sustentabilidade você demolir um estádio todo? Onde vai todo esse dejeto? Né? O que significa destruir para construir? Não, era muito mais lógico, como o próprio Severino fala, pegar o meu estádio e atualizá-lo, atendendo às condições que a FIFA pede, não há problema nenhum de você fazer um retrofit desse estádio no sentido disso. E quem deveria fazer isso? Um deles é o próprio autor, né? É o próprio homem que viveu lá durante décadas em Manaus, conhece a vida urbana de Manaus, conhece as limitações e as necessidades, e não se jogar um estádio que é, entre todos, o mais caro, são 750 milhões de dólares, para ser aplicado num lugar, né? E que depois, provavelmente, o que nós faremos com esse estádio? Que festas, que acontecimentos acontecerão para equipá-lo novamente de gente. Será que ele será ocupado uma vez por ano para o festival do Paritins? Vai ser o Paritim, com 4, 5, 10 mil pessoas no máximo, né? Então é um negócio que a gente tem que pensar que essas obras vindas sem uma necessária visão planejadora, que envolve alojamentos, que envolve infraestrutura comercial, que envolve a cidade nos seus aspectos mais plenos, né? De circulação, de estrada, de automóvel, enfim, de tudo aquilo que uma cidade necessita de atividades. Então você acaba construindo um estádio desse tipo e trazendo a experiência que ela poderia ser boa, mas ela não poderia deixar de ter a contribuição brasileira fundamental. Que hoje nós temos, como o próprio Nascimento diz, nós temos tanto arquitetos, temos engenheiros, temos firmas construtoras que hoje exportam o país, o mundo inteiro. Eles trabalham na África, trabalham nos Estados Unidos, trabalham em todo lugar. Quer dizer, não tem sentido você trazer de fora alguma coisa que nós já temos aqui e já está estabilizado. E, então, eu acho que é um momento, não podemos perder mais essa oportunidade. Essa oportunidade é fundamental para que a gente dê um salto qualitativo e utilize aquilo que, por N razões, não foi utilizado, que é o aço, para fazer grandes estruturas, como é o caso dos estados. Então eu queria fazer um gancho aqui. O Zanettini, nos bastidores aqui do programa, antes da gente entrar no ar aqui, estava me mostrando uma ideia muito interessante, inclusive uma pena que não deu tempo da gente produzir aqui para colocar no ar, mas eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Isso aqui é uma publicação que acaba de ser feita, uma revista chamada Arquitetura e Aço, que é uma publicação do Centro Brasileiro de Construção em Aço, é uma edição especial sobre a Copa do Mundo 2014. E aqui tem alguns traços do Zanettini de um projeto que eu achei fantástico, até fazendo uma referência à questão do Vivaldão, lá do estádio de Manaus, de derrubar um estádio, construir um mega estádio em cima, que é um projeto de um estádio que pode ser reaproveitado de várias formas. Eu queria que o Zanettini comentasse um pouquinho esse projeto com a gente, Zanettini. Você, entre todas as tecnologias, a tecnologia do aço é a mais limpa. Ela é 100% reciclável e ela é 100% desmontável. Então, você pode pensar edifícios que atendam às condições atuais de necessidade que a Copa tem e depois transformar esses edifícios, se caso eles não forem usados, ou em shoppings. Por exemplo, esse edifício tranquilamente poderia ser um shopping, né? Ou então desmontá-lo e montá-lo em partes em vários lugares. Reaproveitando essa estrutura sem deixar outros tipos de edificações. Sem deixando nenhum resíduo. Isso é importantíssimo. Por exemplo, nesse caso significa o seguinte, quer dizer, se você não reformasse o Vivaldão, né, que seria uma coisa mais coerente, como o arquiteto responsável aí colocou, você poderia construir esse estádio desta maneira e, se for o caso, diminuí-lo ou adaptá-lo para alguma outra coisa? O lógico aqui, no caso de Manaus, seria aproveitar o Vivaldão, que é um projeto histórico, portanto, representa a cidade já há 50 anos, e como ele próprio coloca na sua declaração, que ele ficou admirado que vão demolir esse estádio para fazer um outro, né? Um estádio que foi, evidentemente, adequado àquela época, mas que poderia ser atualizado para as condições de hoje. Então, ele diz, continuo com o pensamento que não podemos construir um estádio com uma empresa alemã que não tem vínculo com o Brasil.
Isso é palavras do Severiano Porto, que é um dos maiores arquitetos brasileiros. Então, eu acho que Bernasconi tem toda a razão, que a gente tem que realmente incentivar, agora, neste momento, que é um momento de grande investimento, e os poderes públicos darem condição para que as empresas nacionais, sejam elas de projeto, sejam elas de estrutura, sejam elas de fábrica, a fabricação hoje é muito forte, né? O estoque de materiais está disponível, então nós temos material para fazer. Então, hoje há condições plenas de se poder fazer tudo aqui no Brasil. Ok, nós estamos quase chegando, quer dizer, na verdade, chegando já no horário do nosso intervalo, mas eu vou, como é o nosso programa interativo, nós temos aqui o Caetano Garcia, que apresenta o programa conosco, está aqui no chat, e o Caetano vai dizer se tem alguma pergunta aí dos internautas e colocá-las para o Zanettini. Legal. Primeiro, seja bem-vindo, Zanettini. Bom dia, Gilberto. Obrigado. Eu queria agradecer já a participação de alguns internautas aqui no nosso chat. Tem o Miguel Souza, de Portugal, tem o Mena Barreto, de Mojimirim. Agora eu vou fazer uma pergunta do Eduardo Romero, de São Paulo. Ele diz o seguinte: o senhor foi idealizador da exposição A Boa Arquitetura de uma Geração, que aconteceu na Pan-Americana Escola de Arte e Design, e contou com a participação de 18 profissionais que juntos foram responsáveis pelos últimos 50 anos da boa arquitetura brasileira. Como foi a exposição e o que esses profissionais esperam de grandes eventos como esses que vão acontecer no Brasil? O que acontece é isso, quer dizer, a gente faz esse ano 50 anos de profissão, mas junto comigo tem uma geração toda de 60 que foi o grande grupo formador, tanto academicamente, porque são todos professores, foram todos professores durante anos, eu fui 40 anos professor da FAO, né? E formaram toda a opinião e toda a expertise de arquitetura dessas gerações que vem vindo aí, né? E eu tive a ideia, em vez de fazer uma autopromoção no sentido de fazer os meus 50 anos de profissão, eu resolvi juntar essa geração, que nunca aconteceu. Então tivemos um evento maravilhoso, né? Todos eles compareceram, né? Só tinham 2 que estavam doentes, que não podiam comparecer, mas todos estiveram presentes. Vai ser até um livro que vai ser distribuído gratuitamente em todas as escolas, para mostrar que a importância de que esses profissionais têm para o país, que trabalham contra tudo e contra todos durante 50 anos, né? Tentando colocar a boa arquitetura de qualidade, e estão presentes ainda, vivos ainda presentes para fazer. Qualquer um desses profissionais poderia fazer estádios iguais ou melhores que esses, sem dúvida nenhuma, e muito mais vinculados à nossa realidade, tanto cultural, como as nossas tradições, como as nossas heranças culturais, e como um país tropical que tem uma condição específica, que não é de país estrangeiro. Muito bem. Nós vamos então agora para o nosso rápido intervalo comercial e já já a gente volta com mais Urbanville e o Zanettini aqui no nosso entrevistado. Olá, de volta com Urbanville, hoje entrevistando o arquiteto Zanettini, que completa 50 anos de arquitetura e é o maior especialista em arquitetura sustentável no Brasil. A gente vai voltar para essa segunda parte do programa com o nosso quadro Urban News, com 2 notícias rapidinhas, que inclusive eu vou fazer uma pequena inversão aqui no quadro. Uma notícia é no mínimo curiosa, a segunda notícia que está aí na tela, que é o seguinte: sistemas inovadores aproveitam a agitação da massa, ou seja, da torcida, para gerar eletricidade. Em Londres, a equipe do escritório de arquitetura Populous está desenvolvendo uma solução para aproveitar os movimentos sincronizados dos torcedores na geração de energia elétrica para as arenas esportivas. O segredo está em sensores piezoelétricos capazes de transformar a pressão dos passos ou dos corpos dos torcedores sobre as cadeiras em eletricidade. Quem diria, hein? Agora, isso que é ser verde mesmo. A segunda notícia é uma provocação também. Teremos uma Copa Verde ou vamos amarelar? O Brasil tem tudo para realizar uma Olimpíada e uma Copa Verde, mas o tempo é curto. Em Pequim, na China, os organizadores começaram o planejamento sob o impacto ambiental dos Jogos 2008, 7 anos antes do evento. Estamos há 4 anos da Copa, há 6 da Olimpíada, e desde aeroportos até as arenas, hotéis, hospitais, transporte público, tudo precisa ser planejado
com o viés da sustentabilidade. Para dar credibilidade à Copa Verde, acredita-se que seja necessário a certificação ambiental dessas edificações